Todos os dias, a mesma rotina: acordar, vestir a armadura, sair por aí como se tivesse todas as respostas. Para quem via de fora, parecia autoconfiança, decisões rápidas, opiniões firmes, um sorriso que nunca hesitava. Mas, quando a porta se fechava e o silêncio tomava conta, uma pergunta insistente vinha à tona: será que eu realmente confio em mim? Porque confiar em si mesmo não é sobre nunca duvidar, é sobre conseguir ficar em paz com as próprias dúvidas. É sobre se olhar no espelho e não desviar o olhar. É sobre ser gentil consigo mesmo, mesmo quando ninguém está vendo, até que, num dia qualquer, essa pessoa percebeu que a autoconfiança não se constrói com respostas prontas. Constrói-se com perguntas sinceras, com a coragem de se examinar e com a compaixão de se aceitar. E foi aí que a jornada começou. Se você se identificou com esse tema, fica comigo até o final do vídeo. Sabe, a gente cresce ouvindo que autoconfiança é sobre ser ousado, sobre ter coragem, sobre não ter medo. E aí a gente passa a vida tentando parecer mais forte do que realmente é. Mas será que é isso mesmo? O que pouca gente fala é que confiar em si mesmo não tem nada a ver com não ter dúvidas, tem a ver com aprender a lidar com elas, tem a ver com se conhecer de verdade, inclusive as partes que você prefere esconder. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos falar sobre autoconfiança de um jeito diferente. Não como uma meta a ser alcançada, mas como uma prática diária, um compromisso que você faz consigo mesmo. Então, respira fundo porque essa conversa pode mexer com você. E se você estiver pronto, vamos nessa. O que é autoconfiança? Vamos começar pelo começo. O que a gente chama de autoconfiança? Se você parar para pensar, a gente não fala muito sobre confiar em nós mesmos. Quando a gente fala sobre confiança, geralmente é sobre confiar nos outros, em relacionamentos, no trabalho, na amizade. Parece que a confiança é sempre algo que acontece entre duas pessoas. Mas e a confiança que acontece dentro da gente? Essa é mais difícil de nomear, não é? E quando a gente tenta definir alguém autoconfiante, o que vem à mente? Geralmente uma pessoa que age com ousadia, que fala alto, que não hesita, só que isso é só a casca. A verdade é que autoconfiança de verdade não é sobre parecer forte, é sobre ter uma relação de paz consigo mesmo. É sobre saber que não importa o que aconteça, você vai estar do seu próprio lado. E isso é mais profundo do que parece, porque confiar em si mesmo significa que você pode olhar para as suas falhas sem querer fugir. Significa que você pode errar e ainda assim se respeitar. Então, antes de a gente avançar, eu quero te convidar a fazer uma pergunta sincera para você agora. Eu realmente confio em mim? Pensa nisso. Não precisa responder em voz alta, mas guarda essa pergunta. O primeiro passo para desenvolver autoconfiança é o autoexame. E olha, essa é uma das partes mais difíceis. Se comprometer a se olhar de verdade, sem maquiagem, sem filtro, sem as desculpas que a gente usa para se proteger. A gente passa a vida fugindo de si mesmo. A gente se distrai com o celular, com o trabalho, com as preocupações, qualquer coisa para não ter que ficar sozinho com os próprios pensamentos. Mas se você quer confiar em você, você precisa se conhecer. E se conhecer exige coragem. Porque quando você começa a se olhar de verdade, você encontra coisas que não gosta, encontra padrões de comportamento que te incomodam, encontra medos que você nem sabia que existiam. E é aí que muita gente desiste. É mais fácil virar o rosto e continuar vivendo no automático. Mas o autoexame não é sobre se destruir, é sobre se descobrir. É sobre olhar para o que tem dentro de você e dizer: isso é o que eu sou hoje. E está tudo bem, eu posso trabalhar a partir daqui. Você não precisa ter todas as respostas agora, você só precisa começar a olhar. Agora vem uma parte que é essencial. Se você vai se olhar, você precisa fazer isso com compaixão. Porque se você se olhar com os olhos da crueldade, você vai querer parar, vai querer fugir de novo. Compaixão é a única coisa que faz o autoexame ser sustentável. É a energia que te permite continuar olhando mesmo quando o que você vê te incomoda. E aqui vai uma verdade que pode doer. A maioria de nós é muito mais gentil com os outros do que com nós mesmos. Você já percebeu isso? Você perdoa um amigo por um erro, mas se martiriza pelo mesmo erro. Você dá um abraço em alguém que está sofrendo, mas se critica duramente quando está sofrendo. A gente trata a si mesmo de um jeito que jamais trataria outra pessoa. E o que isso tem a ver com autoconfiança? Tudo. Porque como você vai confiar em alguém que te trata mal? Como você vai confiar em si mesmo se você é o seu maior crítico?
Confiança exige um ambiente seguro e o ambiente mais importante é a sua própria mente. Então, se você quer começar a confiar mais em você, começa com a gentileza. Se perdoa, se acolhe, se trata como você trataria alguém que você ama. Agora, a gente vai entrar em um terreno que é um pouco mais desconfortável, mas é onde a mágica acontece. Existe uma parte de nós que a gente considera inaceitável. A gente esconde ela, empurra para o fundo, finge que não existe. Na psicologia, isso tem um nome, a sombra. A sombra é tudo aquilo que você não quer ser. É a raiva que você nega, é o ciúme que você esconde, é a preguiça que você disfarça de cansaço. E o que a gente faz com essa sombra? A gente projeta, a gente vê nos outros aquilo que não consegue ver em si mesmo. E aí a gente critica, aponta o dedo, se irrita profundamente com comportamentos que, na verdade, são nossos. Já percebeu como algumas pessoas te irritam de um jeito desproporcional? Como uma atitude que em outra pessoa passaria batida, em alguém específico te tira do sério? Pois é, aquilo que te incomoda no outro muitas vezes é um espelho. E isso é uma pista valiosa, porque quando você percebe que está tendo uma reação muito forte a alguém, você pode parar e perguntar: o que isso diz sobre mim? O que eu estou vendo nessa pessoa que eu não consigo ver em mim? Não é sobre se culpar, é sobre se descobrir. As projeções comuns incluem coisas como insensibilidade, egocentrismo, irresponsabilidade, pretensão, falta de cooperação, coisas que a gente julga nos outros, mas que também moram dentro da gente. E reconhecer isso não é fraqueza, é coragem. É a coragem de olhar para o espelho sem desviar o olhar. E aqui vai um ponto importante. A gente não consegue se ver completamente sozinho. Por mais que a gente se olhe, existem pontos cegos, coisas que a gente não vê porque está dentro de nós. Por isso, uma das estratégias mais poderosas para desenvolver autoconfiança é buscar ajuda. Pode ser de um amigo, de um mentor, de um profissional. Pessoas em que você confia pode iluminar coisas que você não consegue ver. Elas podem te mostrar padrões que você repete sem perceber. Elas podem te dar feedback que, mesmo difícil de ouvir, é um presente. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência emocional. É reconhecer que você não tem todas as respostas e que está aberto a aprender. A autoconfiança não é sobre saber tudo, é sobre estar disposto a aprender. Outra coisa fundamental, manter a curiosidade. A gente tem uma tendência enorme a achar que já sabe. A gente quer ter certeza, a gente quer respostas prontas, porque a incerteza é desconfortável. Mas a verdade é que a gente nunca vai conhecer a verdade absoluta sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre as coisas. E isso não é um problema, é um convite. É um convite para continuar perguntando, para continuar curioso. E isso é especialmente importante em relação às pessoas. É muito fácil decidir quem elas são. A gente rotula, encaixa em caixinhas e pronto. Mas isso é uma forma de rigidez. É uma forma de fechar a porta para o aprendizado. Ouvir perspectivas diferentes, opiniões que vão contra o que a gente acredita, isso é desconfortável. Dá aquela sensação de urgência no peito. Você quer interromper, quer corrigir, quer mostrar que está certo. Mas e se você respirar fundo? E se você apenas ouvir, sem contestar, sem corrigir, sem aconselhar, apenas ouvir? Isso não significa que você vai concordar. Significa que você está aberto a aprender, que você não precisa estar certo o tempo todo, que você pode ser um aprendiz, não um especialista. E aqui vai uma provocação. Afirmar que você possui conhecimento especializado pode ser o maior obstáculo para o seu aprendizado. Quando a gente se coloca como especialista, a gente para de aprender, a gente para de crescer. Agora eu vou te pedir para fazer algo que pode doer um pouco. Vou te pedir para observar a crueldade que você exerce contra a si mesmo. Parece forte demais, mas a gente é cruel com a gente. Pensa comigo, você se critica duramente quando comete um erro. Você nega descanso quando está exausto. Você se cobra perfeito o tempo todo. Você negligencia suas necessidades básicas. Isso é crueldade. E o pior é que a gente muitas vezes justifica: ah, mas e se eu não me cobrar, vou ficar para trás? Ah, mas se eu não me punir, vou continuar errando. A gente inventa motivos para continuar sendo cruel consigo mesmo. Mas será que a crueldade realmente funciona? Será que se odiar te faz melhor? A verdade é que a crueldade te paralisa, ela te afasta de si mesmo, ela destrói a confiança. Então, o que fazer? O primeiro passo é observar. Perceber os pensamentos críticos, perceber a falta de perdão, perceber os comportamentos compulsivos, perceber como você se negligencia.
Só perceber já é um começo. E depois, interromper, escolher uma forma específica pela qual você se trata com crueldade e se comprometer a mudar. E se você puder, fale sobre isso com alguém. Falar sobre o compromisso com a gentileza ajuda. Decidir se você consegue assumir a responsabilidade pelos seus atos de crueldade diante de um amigo sem sentir vergonha. Porque a vergonha alimenta a crueldade, a transparência alimenta a cura. E aqui a gente chega no ponto mais bonito de tudo isso. O compromisso de confiar em si mesmo não é um truque, não é uma fórmula mágica, é uma prática. É uma decisão diária de viver com mais compaixão, é uma escolha de estar em paz com quem você é. E o mais interessante é que a maneira como você se trata reflete diretamente na maneira como você trata os outros. Se você é gentil consigo mesmo, você será mais gentil com o mundo. Se você perdoa mais facilmente. E se você mantiver essa prática, você vai ver coisas acontecendo. Você vai se sentir mais disposto a correr riscos, porque você sabe que vai estar do seu lado, não importa o resultado. Você vai agir com mais autenticidade, porque não precisa mais fingir ser quem não é. Você vai cultivar a curiosidade, você vai dar e receber amor com mais facilidade, porque confiar em si mesmo abre espaço para confiar no outro também. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo, é uma caminhada. Mas você já deu o primeiro passo, você está aqui, você está ouvindo, você está refletindo. Então, antes de a gente se despedir, eu quero te fazer um convite. Pega um caderno, abre um bloco de notas no seu celular e escreva uma coisa, uma maneira que eu sou cruel comigo mesmo e que eu vou mudar a partir de hoje. Só uma, não precisa ser 10. Uma já é suficiente. E se você se sentir confortável, coloque aqui nos comentários qual é essa crueldade que você quer transformar em gentileza. Você pode escrever, por exemplo, eu me cobro perfeição ou eu não descanso quando preciso. Não precisa se expor demais, só o que você quiser compartilhar. Porque quando você coloca em palavras, aquilo começa a perder força e começa a nascer algo novo. Se você gostou dessa conversa e quer continuar acompanhando conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que ela esteja precisando exatamente disso. Muito obrigado por ficar até o final, por ter a coragem de se olhar, por estar aqui nessa caminhada de autoconhecimento. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!